Olá, meus queridos alunos, como estão vocês? Deixa eu ajeitar essa câmera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos mais uma semana aí. Vamos continuar nosso assunto de calorimetria, tá? Vamos para a segunda parte. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios para a gente relembrar a relação entre calor específico e capacidade térmica. E vamos apresentar a outra equação que é relacionada a calor também, que é o calor latente, ok? Então, vamos bater o papo depois do giro. Vai. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer o exemplo 2 para a gente entender como é que funciona essas relações, tá? Então, vamos lá. Ó. A temperatura de 100 gramas de um líquido, certo? 100 gramas de um líquido, cujo calor específico é 0,5 gramas por grau Celsius. Desculpe, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30. Em quantos minutos? Ele quer saber quanto tempo, tá? Será realizado esse aquecimento cuja fonte fornece 50 calorias por minuto. Então vamos lá. Qual é a ideia da questão? Ele me deu os dados para eu calcular pelo calor específico, né? Massa, calor específico e temperatura, né? Variação de temperatura. Então é que massa é T, certo? E ele quer saber quantos minutos. Então vamos lá. Se é 50 calorias por minuto, vou descobrir quanto calor precisa. Depois de descobrir quanto calor precisa, eu vou dividir por 50, porque é 50 calorias por minuto. Se eu dividir por 50, eu vou descobrir quantos minutos vai levar, certo? Então aqui é uma questão simples. Eu vou usar a fórmula Q macete mc delta T para fazer isso aqui. Então eu tenho a massa, que é 100 gramas, calor específico é 0,5, vezes delta T, que vai de menos 10 até 30. Gente, de menos 10 até 30, você tem de menos 10 até 0, vai 10 unidades, né? E de 0 até 30 mais 30, né? Então de 10 até 30 tem 40, né? Então delta T é 40. Professor, não acompanha esse raciocínio. O que é que você faz? Delta T é T final menos T inicial. Delta T vai ser temperatura final 30 menos 10, porque aqui a temperatura está negativa e tem o menos na fórmula. Menos com menos dá mais. Delta T é 30 mais 10, logo delta T é 40 graus Celsius, tá? Então, só para vocês, caso vocês não façam de cabeça, ok? Vou fazer essas contas aqui, ó, gente. Qualquer número multiplicado por meio, sempre metade, tá? Então, 100 vezes meio dá 50. De 50 vezes 40. Aqui, o que eu faço? Ó, 5 vezes 4 é 20, certo? 5 vezes 4 é 20. Com esses dois zeros, 2.000 calorias, ok? Então, é necessário 2.000 calorias para que se atinja esse resultado, né? Chegar até 30 graus Celsius. Mas como é 50, vamos dividir isso aqui por 50, quantos minutos eu vou ter? Posso cancelar esse zero com esse zero, 200 por 50. 200 por 50 é a mesma coisa que 20 por 5, que dá 4, com esse zero, 40 minutos. Então, quanto tempo precisa? Precisa de 40 minutos para esquentar isso aí, ok? Beleza, gente? Uma questãozinha bem facinho para a gente dar uma aquecida, né? Então, vamos para a próxima. Lembrando que qualquer dúvida, volta o vídeo e vê quantas vezes precisar, tá bom? Vamos para o exemplo 3. Um corpo de massa 200 gramas, então vamos lá. 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. Ok. O gráfico mostra como varia o tempo, a temperatura do corpo. Determina a capacidade térmica do corpo, o calor específico da substância que possui. Gente, como aqui é um gráfico ó, de função crescente, eu posso pegar aqui esses valores e utilizar para calcular a capacidade térmica ou o calor específico. Mas veja só,
eu tenho variação de temperatura, ó, de 20 até 60, né? Esse ponto vai de 20 até 60, perfeito? E eu tenho quanto tempo se passa. Então veja, de 20 até 60, eu tenho um ΔT de 60 menos 20, né? Que é final menos inicial. Então eu tenho um ΔT igual a 40 graus Celsius, tá? Variou 40. E quanto tempo passou? Cuidado. T maiúsculo, temperatura. T minúsculo, tempo. Se passou 30 minutos. Ok, porque é de 0 até 30, então se passou 30 minutos. Como é 200 calorias por minuto, então o calor fornecido vai ser 200 vezes 30. Não é verdade? É verdade. 2 vezes 3, 6. Com esses 3 zeros, foram fornecidos 6.000 calorias. Ótimo, 6.000 calorias. Gente, eu tenho duas possibilidades aqui. Em relação a calor, eu posso ter calor igual aqui, macete. E eu posso ter calor igual a cat, Czão ΔT. Veja que aqui eu tenho ΔT e aqui eu tenho calor. Ou seja, eu tenho dois termos. Aqui eu preciso de 3, aqui eu já tenho 2, ó. Então eu vou pela capacidade térmica. Pelos dados que me forneceram, é mais fácil eu ir pela capacidade térmica do que ir pelo calor específico. Então eu vou calcular a capacidade térmica aqui, ó. Vou passar um tracinho. Vamos calcular a capacidade térmica. Q é igual a Czão vezes ΔT. Q é 6.000. Que é igual a Czão vezes ΔT, que é 40. Ah, professor, mas se eu quisesse ir pelo calor específico, podia? Poderia. Porque aqui ele dá a massa, tá vendo? 200 gramas. Poderia substituir aqui, 200, calor 6.000 e ΔT. Por que que eu fui aqui? Porque tem dois dados e é mais fácil. A conta é bem menor, não é verdade? Como a conta é menor, fica mais fácil ainda. Então, ó, posso cortar esses zeros aqui. Vai ficar 600 por 4. Eu sei que 60 por 4 dá 15, porque 15 mais 15 dá 30. 15 mais 15 dá 30, ou seja, 4, né? Então, 60 por 4 dá 15. Com esse zero vai dar 150. Perfeito? Então, capacidade térmica vai dar 150 calorias por grau Celsius. Tudo bem, gente? 150 calorias por grau Celsius. Unidade de capacidade térmica. Ah, beleza. Achei. Aí, se eu quiser, eu posso usar mesmo essa fórmula para poder calcular o calor específico. Mas tem uma conta mais fácil, que é o cara é meu coleguinha, né? Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, capacidade térmica é 150, a massa é 200 e eu quero descobrir o calor específico. Tá multiplicando, eu passo para cá, dividindo. Então, o calor específico vai ser 150 dividido por 200. Corto, corto. Vou simplificar aqui. 15 e 20 dá tabuada de 5, né? Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. 3 quartos, gente. Pense, eu tenho que dar R$1 e eu tenho 3 coisas de 4. Então, 3 moedas de 4 só pode ser 25 centavos, porque 4 moedas de 25 dá R$1 e eu só tenho 3, então eu tenho 0,75. Então, gente, o calor específico aqui vai dar 0,75 calorias por grama vezes grau Celsius. Ok? Maravilha! Pelo gráfico eu consegui determinar a capacidade térmica e o calor específico. Beleza, gente? Essa aqui é a questão muito comum cair em prova, tá? Onde você tem um gráfico, pega as informações do gráfico e acha os dois, né? Tanto capacidade térmica quanto calor específico. Tranquilo? Dúvidas? Já sabe, dá uma voltada no vídeo, vê de novo e quantas vezes quiser. Tá bom? E aí vamos para calor latente. O que é calor latente? Calor latente
é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, que, em outras palavras, o calor latente é o responsável pela mudança de fase do corpus, ou seja, é a energia necessária para que você transforme a energia que deixa as moléculas juntas em uma energia de separação, certo? Então, você vai ver quanto de energia é necessário para que você quebre essa ligação entre os átomos para manter aquele estado físico, tá? A gente sabe que a mudança de estado físico basicamente é a disposição como estão as moléculas. Moléculas todas grudadas é sólido, moléculas um pouco mais afastadas é líquido, moléculas muito afastadas é o gasoso. E aí a gente tem as transformações, né? Nós temos que do sólido para o líquido nós temos a fusão. Então existe o calor latente de fusão, existe o calor latente de vaporização ou de ebulição, e existe também os contrários. Eu posso tanto ir quanto voltar, não é verdade? Então eu tenho o calor latente de solidificação, que seria negativo, e o calor latente de condensação ou liquefação, que também seria negativo. E o processo de volta, ó, do sólido para o gasoso é sublimação. Então também teria um calor latente de sublimação, tanto para ir quanto para voltar, ok? Então para cada processo de transformação desse, existe um calor latente, tá? E aí tem o calor latente positivo e o calor latente negativo, tá? O negativo seria você fazendo a suposição contrária, né? Em vez de você ir do líquido para o gasoso, recebendo energia, você faria do gasoso para o líquido, por exemplo, perdendo energia, tá? E aí o que acontece? Como é isso definido matematicamente, percebe-se o seguinte, que o calor necessário depende da substância e depende da massa, ou seja, depende muito da quantidade de material que você tem. Quanto mais material você tem, mais tempo leva para você mudar de fase. Então é simples, você pegar um bloco pequeno de gelo, colocar numa chapa, ele derrete rapidinho. Agora você pega 30 quilos de gelo, um bloco de 30 quilos, bota numa chapa, ele não vai derreter rapidamente, ele vai levar um certo tempo para que ele derreta, tá, gente? É a mesma coisa que você levar um cubinho de gelo no sol e um cubo gigante no sol. Ele vai demorar muito mais para derreter, certo? Então, o calor que necessita depende de duas coisas. Do material, se é gelo, se é um metal, se não é. Então, depende do material. E aí você tem o que a gente chama de calor latente, que é a constante. E o calor, normalmente, na verdade, depende diretamente proporcional à massa. E a gente sabe que quando é diretamente proporcional, existe uma constante que equaliza o calor e a massa. E essa constante é exatamente o que a gente chama de calor latente. Então, aí a gente tem a equação que é Q mole, né? Q igual a M vezes calor latente, onde Q é o calor, M é a massa e L é a constante do material, que a gente chama de calor latente, tá? Então, só para memorizar aqui a fórmula, o nome dessa fórmula aqui é Q mole. É muito fácil fazer essa fórmula. Então é Q mole. Certo? Beleza, gente? E aí, a unidade disso. Qual a unidade disso? A unidade disso, ó, é caloria por grama. Por quê? Se a massa está multiplicando, ela viria para cá dividindo, né? Se ela vem para cá dividindo, então ficaria assim, Q sobre M, que é igual a L. Unidade de calor é caloria, unidade de massa é grama. Então ficaria caloria por grama, ok? Essa é a unidade do calor latente. E aí, vamos fechar esse videozinho com o exemplo 4. E aí na próxima aula a gente trabalha com as curvas de aquecimento e resfriamento. A gente faz alguns exercícios também sobre isso e finaliza com calorímetro, ok? Então vamos lá. Exemplo 4. Quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 300 gramas de massa a 0 graus Celsius sob pressão normal para fundi-lo totalmente? Calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Então vamos lá.
ele quer saber quanto de energia é necessário para 300 gramas de gelo dar 0 graus Celsius. Por que é importante dar 0 graus Celsius? Porque essa aqui é a temperatura de fusão do gelo. Não é verdade? A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Se a temperatura de fusão da água é 0. Então, ele está na temperatura certa, então ele vai mudar de fase. Se ele não tivesse a temperatura certa, ele primeiro teria que ganhar energia para chegar na temperatura certa para começar a mudar de fase. Lembrando que ele só muda de fase a uma certa pressão se você tiver a temperatura correta, ok? Então, como ele está na pressão normal, tem que ser 0 graus Celsius. Então, está nas condições ideais, basta calcular agora quanto de energia eu preciso. E aí, quanto de energia eu preciso é que mole, que é igual a M vezes L, onde a massa do gelo é 300 gramas e o calor latente é 80. Então, vamos lá. O calor que eu preciso é igual a massa, que é 300, vezes o calor latente, que é 80. Vamos lá, gente. 3 vezes 8, 24. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Veja, 24.000 calorias. Vocês perceberam que todos os exemplos que a gente fez estava dando 2.000, 6.000, 1.000. Poucas calorias, né? Essa aqui deu 24.000. Ou seja, gente, para você mudar a fase de um bloco de gelo, a massa de 300 gramas de gelo, é muito gelo, tá, gente? 300 gramas de gelo é muito gelo, né? Veja que precisa de 24.000 calorias, ou seja, é muita energia. Precisa de muita energia. Você viu lá no exemplo anterior que tinha um forninho que fornecia 50 calorias por minuto. Então, um forninho desse ia demorar uma eternidade para derreter esse gelo, né? Aí tem outro que fornecia 200. Ia ser mais rápido, 4 vezes mais rápido. Mas mesmo assim, olha quanta energia precisa desprender. Então, para mudar de fase, ainda gasta-se muita energia para a gente mudar essa fase. Porque o sólido é um processo onde as moléculas estão muito grudadas, né? Então precisa de muita energia realmente para você desagregar, ou seja, separar essas moléculas. Então, gente, muita energia, 24.000 calorias é muita energia. Ou seja, geralmente, para você mudar de fase, você gasta muito mais energia para que ele mude de fase do que para que ele aumente a temperatura. Geralmente, aumentar a temperatura é mais fácil do que você mudar de fase, ok? Por conta das mudanças que ele tem que fazer, né? Ele tem que separar as moléculas, e essas moléculas têm que se organizar, tudo isso. Isso realmente leva tempo. Ok, gente? Então, essa aqui é a aula de hoje, uma aula bem curtinha, para vocês estudarem bem. Preste atenção bastante na agenda, ok? Vai ter uma listinha de exercício associado a isso. E aí vocês vão treinar, ok, gente? Então, um abraço a todos e falou!